Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar aqui no YouTube da Band News FM Rio. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi? Esse Gastronodicas de hoje promete. Promete. Gente, eu nunca recebi, acho que Gastronodicas nunca teve um cara, entre aspas, louco, como é o Gonçalo. Não sei nem por onde começar, porque... Tem de tudo. Olha, é árabe, é português, é americano, hamburguero... Ainda tá faltando aqui na carne, mexicano... Gente, uma coisa absurda. Aí o português até que chegou, de todos os restaurantes que ele tem, foi o penúltimo a chegar. Mas ele está no Brasil há 9 anos. Eu posso dizer que, olha, é o grupo do Gonçalo. Porque eu nunca vi tanta coisa junta e não misturada. Porque cada lugar está no seu lugar. Mas o cara é um mapa mundi. Torre de Babel. É total. Eu não sei se é Torre de Babel, a festa de Babette. Não sei o que é, porque é uma festa de Babette na gastronomia. E o pior de tudo, que além de ter países diferentes em cada culinária dele, em cada espaço, ele também está em bairros totalmente... Centro, Leblon, ele está em cada hora... Vai abrir em Botafogo, ele vai contar pra gente. Mas ele está pulverizado no Rio de Janeiro. Os tentáculos de Gonçalo. E aí, Gonçalo, tudo bem? Olha, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer grande estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Conhece esse sotaque, né? Eu não falei quem ele era, porque eu achei que vocês fossem identificar de cara. Exatamente. Já cá estou há 9 anos, já me sinto... É um português, com certeza. Mas já me sinto um pouco carioca já. Pois 9 anos você chegou aqui, né? 9 Agora, anos. você quer saber de uma coisa? Ele tinha churrascaria em Portugal. Como é que pode isso? Me explica. Aí vem pra cá pra fazer o português. Troca. O intercâmbio, né? Intercâmbio. Ele foi mostrar lá o que o Brasil tinha de melhor, as nossas carnes, nossos churrascos, né? Mais brasileiro impossível. Exatamente. E veio mostrar pra gente o melhor português, a moda antiga. Isso é maravilhoso. Aliás, essa mesa hoje promete. Os doces portugueses. Gente, tem árabe, tem México aqui, tem tudo. Tudo. Agora, eu tô tão, assim, estupefata, porque você vai contar como é que você tem tanta coisa ao mesmo tempo e por que você escolheu o Brasil. Porque todo chefe, no caso dele é Restaurateur, que chega ao Brasil nessa história da gastronomia, sempre tem coração no meio, né? Tem rabo de saia, né? Ele pode até partir no meio do caminho, mas o coração chega aqui junto. Conta pra gente, Gonçalo, como é que foi chegar no Brasil há 9 anos atrás? Eu, desde muito novo, que eu passava férias aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é um país muito procurado pelos portugueses para passar férias. Não só o Nordeste, mas também o Rio e, enfim, o país é um país com um litoral maravilhoso, com praias incríveis. E então eu não era diferente disso e desde muito novo eu vinha para o Brasil de férias. A e sua logo família aí, ela fazia o quê lá? Não tem nada a ver. A minha família é da área de material de construção, fábricas, olarias, tijolos, enfim. Gente, só piora, Lacerda. Só, estou tentando buscar. Não tem nada a ver. Sendo que o meu pai, há muitos anos atrás, ele foi investidor de um restaurante, mas pronto, a ligação com ele ao restaurante era unicamente como cliente e frequentador. Vamos botar ordem na casa. E em Portugal você fez hotelaria. Sim. Exatamente. Até então, e foi aí que você abriu o seu primeiro empreendimento no ramo da gastronomia? Exatamente. Eu tinha 20 e poucos anos. O primeiro restaurante que eu abri chamava-se Zé Carioca. É um restaurante... Zé Carioca. Eu não sei. Zé Carioca. Não sei nem o que dizer, tô sem palavras. Mas era Zé Carioca, mas era de churrasco. Então, era Zé Carioca, mas não necessariamente de culinária carioca, nem do Rio de Janeiro. Era churrasco. E depois, passados muito pouco tempo, lá está, Portugal vivia uma euforia com relação ao Brasil, quer a nível de música. Eu lembro-me, foi na altura que a Daniela Mercury e o Axé começavam a fazer sucesso lá em Portugal. As novelas brasileiras sempre fizeram sucesso. Sempre. Então, a ligação Portugal-Brasil... Você lembra, Escrava Isaura em Portugal foi assim, um best-seller. Sim, a Gabriela, eu lembro, o pessoal falava muito. Então, isso fez com que a ligação se estreitou muito, e nomeadamente quando os portugueses começaram a ir para Nordeste de férias. Fortaleza, o Ceará, Pernambuco, que é Maceió. Lindo, né? O Norte e Nordeste. O Nordeste nosso é incrível. Então aí, lá está, eu com os meus pais, a gente começava a ir, foi algumas vezes de férias, e aí começou o meu gosto pelo Brasil.
Depois, isso aliado, na altura conheci uma brasileira que morava lá, e também isso ajudou que fizesse uma ponte mais Não, mas peraí, estreita ela era uma ainda. brasileira que morava lá, não é Morava tão com os- simples assim. Não, morava Os com os pais eram gaúchos. Isso, exatamente. A história começou aí e depois, lá está, eu abri o meu primeiro restaurante. Eu lembro-me que eu cheguei para o meu pai e disse que queria abrir um restaurante e ele, mais maluco que eu, ajudou-me. Ou seja, financeiramente, que ele também Uma não percebia. churrascaria. E esse era uma churrascaria pequenininha. Esse Zé Carioca tinha mais ou menos 70 lugares. Então era Não era pequenininho. pequenininha, não. Mas para os padrões de churrascaria e para aquelas depois que eu abri, porque eu depois passado... E era Ora, rodízio mesmo, churrascaria, sim. gente. Tinha tudo, cupim, E picanha. ensinar os garçons, imagina, passar com aquele espeto na mesa. Porra. Não pode deixar sangrar na roupa Mas, do moço. mas tinha gaúcha ajudando. Eu, né? eu trazia muita gente, eu levava, no legal. caso, levava muita gente daqui para lá. Porque toda churrascaria aqui ela é liderada pelo time de salão de Nova Bresse, do Sul. exatamente. Da onde você é? Nova Bresse. tem que Todo ter cara gaúcho. de churrascaria veio de Nova Bresse. Os mocelins vieram, antiga Porcão, todos de Nova Bresse. E começaram todos na Oasis, né? Exatamente. O Oasis foi meio que o berço, não só aqui do Rio, mas também de um pouco... O próprio pessoal da Fogo de Chão, os antigos donos começaram na Oasis, eu não sei se... É, porque a Oasis são os avós do Porcão, dos mocelins. É tudo uma Foram família muito separados. grande. Lá Exatamente. está, de Nova Brécia. Até hoje há muitos... Todos de Nova há Brécia. muito pessoal que tem churrascaria, mesmo em Portugal, que eram de Nova que são de Nova Brécia. Eu não sei porquê. Há uma estátua de um churrasqueiro em Nova Brécia, eu não sei se... É verdade, é verdade. Que eles saíram dali para o mundo inteiro, Estados Unidos, enfim. E era um pouquinho isso. Eu chegava aqui ao Brasil, frequentava, lá está, Porcão, etc. E levava muita gente para o Brasil, para Portugal na altura. E depois Para ser o passados seu primeiro negócio na vida, você sempre foi apaixonado por carnes. por carnes, ainda hoje é a minha Paixão a minha comida nacional preferida, é o e churrasco. internacional da sua vida. Ainda hoje é. E foi isso, entretanto, isto foi em 2001. Em 2004, eu lembro que foi o campeonato da Europa de futebol lá em Portugal, foi o meu furio. Eu Sim. trabalhei horrores. Filipão foi técnico de foi, Portugal. era, exatamente. Portugal foi à final, E qual o seu perdeu. time, enfim. hein? Benfica. Eu não tenho nenhum time brasileiro, eu sou do Então tá Benfica. tudo certo, porque ele é botafoguense, você não É, pode o nem técnico dizer. do Benfica, você agora é técnico do Botafogo, Pois do é. Laje. E agora Lá já está esse programa vindo vai aí. ser um sucesso. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Empatia Português, pura pô, agora. Tá vendo? Agora ele vai ser campeão brasileiro. Ele é bom, ele era do Benfica. É. E depois em 2005 eu abri uma segunda churrascaria, essa aí já tinha 160 lugares, mais ou menos. Você dobrou. Na segunda Praticamente você churrascaria dobrou. e mudei o nome, esta já era Gauchão, o nome. Esta mudei o nome, Aí como você era, já brasileirou era mais total, sem medo imponente. de ser feliz. E depois em 2007, passados 2 anos, abri uma outra e essa já tinha 300 Gente, essa já era maior ainda. o negócio dele é dobrar. Vai dobrando. É, dobra vai muito. dobrando. vai Não vem com Fechamento mixaria. dobra. 20% a Ia mais, é dobrando. 100% a mais. Era a tal oportunidade, apareceu a oportunidade. oportunidadezinha. Já numa outra cidade, aí já era uma cidade do norte de Portugal, em Braga. Estas duas eram em Coimbra, que é a minha cidade. Essa terceira já era em Braga. Sim. E pronto, e depois aí uma série de fatores, também coincidiu um pouquinho com a crise na Europa, 2010. Claro. Portugal também não foi diferente e também acabou por pegar um pouco dessa crise. E tudo isso, aliado a mais uma série de coisas, fez com que eu começasse a olhar para o Brasil, não só como um país para tirar férias e para vir buscar a mão de obra e churrasqueiros, mas também, quem sabe, então, um estabelecer, país né? para eu vir e para tentar... uma nova vida. E pronto, e lá E está. você foi procurar entender economicamente, politicamente, como é que o Brasil vinha vindo, né? Para você Exatamente. poder se estabelecer o aqui. Brasil em 2011, 2012 foi quando eu comecei mesmo a preparar. O Brasil vivia um boom a todos os níveis. Ia receber a Copa do Mundo, ia receber as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então o Brasil estava realmente num panorama muito Favorável. favorável. E foi isso. Então a partir de 2012 eu comecei-me a programar para vir morar para cá. E já olhando para as churrascarias, já dizendo bye-bye. Ali, Brasil. não, Aliás, ali já bye-bye foi. Portugal. Ali Mas já aí lá estava, você aí entregou. comecei, sim, aí vendi os meus estoques. Foi um processo que demorou 2 anos. Sim. Portugal Você acontece... se preparou durante 2 anos Sim, para fazer essa transição. Sim. Portugal acontece tudo muito devagar. É um país muito conservador, país antigo, né? Um país muito conservador e tudo acontece muito devagar. O que aqui realmente no Brasil, eu adoro isso, eu adoro este dinamismo de uma cidade que nem o Rio de Janeiro.
tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as coisas acontecem de uma forma muito célere. E em Portugal não, em Portugal as coisas eram mais lentas, tanto é que eu demorei 2 anos para conseguir programar, com pés e cabeça, não vir também à toa, mas demorei 2 anos para me programar para vir para fazer essa mudança, para vir para o Você não Brasil. não pensou em momento algum, não vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo, todo mundo diz que o dinheiro está em São Paulo, mais alegria está no Rio. Mas se eu fosse só a contar o dinheiro e só a contar isso... Viu? Esse cara sabe da Eu- vida, Sabe. esse cara sabe viver. Eu ia Outro para patamar. eu ia para a Alemanha, eu ia Na Europa que mais tem, né? para o Luxemburgo, para ganhar dinheiro para a Suíça. É, em né? euro. Ia para a Suíça. Então eu queria vir para o Rio de Janeiro. Você queria ser porque feliz. Eu queria ser feliz, é isso aí. Eu queria vir realmente usufruir daquilo que o Rio de Janeiro tem para oferecer, que é a vibe de quem vive aqui, que é incrível. E aí aqui no Rio de Janeiro, você chegou abrindo o quê? Olha, é Isso o você seguinte, vem em 2000, você abriu seu primeiro negócio em 2014 aqui. Na Copa. 2015 eu abri o primeiro negócio. Eu cheguei em 2014. Então vamos lá. Quando eu cheguei, o meu primeiro pensamento, eu sei trabalhar em Portugal. Mal ou bem sei trabalhar em Portugal. Eu aqui no Brasil não. É totalmente diferente. Claro. Então, eu vou ter que ter humildade suficiente para recomeçar e para recomeçar literalmente Do zero. do zero de baixo. E eu comecei trabalhando numa empresa, como gerente, numa empresa paulista, de São Paulo, que tinha umas operações aqui no Rio, que era a Companhia Tradicional de Comércio, tinha na altura o Astor e as pizzarias Brás. Gente, e ele começou pela Paulistada, É, meu. tá vendo? Não foi pra começou- São Paulo, mas mas- começou pela Paulistada, Então meu. foi aí, O eu Grupo Astor. comecei como gerente do Astor, isto em 2014, fui gerir o Astor na altura. Ali na Vieira Soto. Isso mesmo. Que foi realmente um aprendizado uma experiência incrível. Foi muito emblemático o Astor ter vindo Foi. para o Rio. Foi mesmo. Na Então, questão da botecagem isso. chique. Botecagem chique. Era um conceito diferente de tudo que havia, não é? E eu passei lá quase um ano e foi quando eu achei que estava preparado então para entrar num projeto a solo, digamos assim, e lá está. Fiz uma coisa que nós estamos sempre a aprender, é um aprendizado constante. E eu pensei, eu quero abrir uma coisa minha, eu quero abrir uma ideia minha, eu quero ser inovador, mas eu tenho medo. Tenho medo porque se der errado, eu não tenho mais recursos depois, porque os meus recursos eram limitados. Sim. Ou seja, embora eu tenha vindo de Portugal, mas quer dizer, não era, ainda para mais naquela altura que o euro estava a 2,8. Então, Olha. é verdade. Hoje está a 5 ou Gente, nem consigo 5,5. imaginar que um dia, eu não lembro, que Sonho. um dia ele foi 2,8. Eu infelizmente eu lembro que eu fui exatamente no inverso. Se organizou para chegar é. com 4, caiu para 2. Na altura, lá está o Brasil com, não é, uma hegemonia incrível e o euro estava a 2,8, ou seja, o dinheiro que eu trouxe de lá chegou aqui, transformou-se em 2,8, hoje transformaria quase em 6. Então, vamos lá, eu Mas tive seus medo. negócios se transformaram em 6, ó. O Foram- 2,8 ficou lá, mas o negócio se transformou em 6 coisinhas. E daí, pronto, aí o que acontece? Eu tive esse receio e eu, como sabia que também no centro do Rio os restaurantes, eles funcionavam de segunda a sexta, isso para mim é maravilhoso, porque eu conseguiria ter Não trabalha sábado e domingo, uma qualidade de vida feriado. maravilhosa e então eu voltei-me para o centro do Esse Rio, português sabe das coisas, hein? Esperto. voltei-me para o centro do Rio e comprei um restaurante por quilo. Eu pensei, bom, restaurante por quilo, a partida é aquele arroz com feijão, 2 mais 2, É a base. não vai dar muito problema, é uma coisa fácil de trabalhar. A partir, já comprei rodando, ou seja, já não tem aquele risco do início de negócio. Então a partida dá certo, mas deu errado. Meu Deus. Mas deu errado. E isso fez-me repensar tudo, E fez-me... o que você identifica que foi o seu erro para ter dado errado? Olha, é assim... Que você não repetiria, uma tipo, coisa, não posso errar de quando o novo. negócio está à venda, e na altura eu era talvez muito inocente nesse nível, o negócio está à venda por alguma razão. É difícil um negócio estar com um sucesso grande, ter um resultado positivo bom e estar à venda. E isso aí eu se calhar não consegui identificar qual era o porquê de estar à venda. Não é? Ainda para mais era um grupo, já tinha uns 20 restaurantes no centro e aquele estava à venda, enfim, eu meio que sem identificar muito bem o porquê, acabei comprando e passados também 3 ou 4 meses, já vi que não ia dar certo, fechei tudo,
e montei a Aí hamburgueria. você tomou a no mesmo decisão de lugar. falar, para, encerra essa operação e eu vou começar outra. Zera tudo. E zerei tudo, tirei tudo e montei a hamburgueria no mesmo local que era o restaurante por quilo. Montei a primeira hamburgueria. Que é uma que eu menina, tem um hambúrguer que ele criou pro dia do hambúrguer. Que o hambúrguer chega no meio do fogo. É literalmente hambúrguer on fire. Então um pouquinho. A minha trajetória quando eu cheguei ao Brasil foi essa. Comecei como gerente do Astor na altura, depois, entretanto, fui comprar o restaurante no centro, o Aí, restaurante deu final errado. de 2015, você abriu a hamburgueria. E eu comprei o restaurante em abril de 2015. Entretanto, andei até mais ou menos até outubro, novembro. Fechei, fui para Portugal, colocar a cabeça em ordem, pensar realmente aquilo que eu queria, ou equacionei ficar em Portugal, equacionei ficar lá. Mas eu ia voltar para Portugal como um derrotado, né? Pô, eu fui lá, gastei o dinheiro que eu tinha, estou voltando, né? Que nem... Não que isso fosse, se tivesse que ser, Sinergia com o Brasil, né? Eu entendi que ainda não era o fim da história, Brasil, né? E eu regressei em janeiro, ainda Você foi tinha... ser resiliente. Fui. Mas tem que ser. Para ser um empreendedor tem que ser. Tem. Acho que é condição sine qua non, é premissa para você ter sucesso. Esse né? é o ponto principal. É insistir naquilo que a gente acredita. E em janeiro eu voltei, arranjei uma sócia na altura, em janeiro, que fez toda a remodelação do ponto que era o restaurante por quilo para a hamburgueria e pronto, abrimos. E a partir daí realmente aí foi quando virou a chave. Então, quando você nasceu com a hamburgueria, você veio com uma sócia. Sim. E depois da hamburgueria, os outros passos. Pronto, daí tem árabe, mexicano, português. Não, e a hamburgueria está lá até hoje. Tá lá bombando. Pizzaria. No centro, o que não é fácil. No centro, é. alguma coisa como ter é que é resistido à assim, pandemia. construir uma marca do zero, com português por trás, que também era do zero, porque tinha acabado de chegar praticamente no Brasil. No centro do Rio. Com uma comida mais americana impossível, no centro da cidade. Foi muita... É assim, com todo negócio que eu abro, eu tento ver... Há alguns, hoje em dia eu já não tenho concorrentes, por exemplo, no mesmo segmento do Sardinha não há, do mesmo segmento do Juarez, no Rio não há, em São Paulo há, do mesmo segmento do kebab, então é que não há no Brasil inteiro, podem rodar no encontro do kebab shop, não há igual no Brasil inteiro. Kebab shop, que massa. Da Oji tem, enfim, mas nós tentamos, por exemplo, eu tento ver sempre. Quando eu tenho concorrentes, eu tenho que ver sempre naquilo que eu posso ser melhor ou não do meu concorrente. Quando eu acho que eu não posso ser melhor, eu não abro. Eu não vou lutar com quem eu acho que eu não consigo vencer. Mas tem a posição do primeiro lugar, ela é bacana, porque ele tem dinheiro, ele está no primeiro lugar, mas é tão fácil olhar que tudo que ele deu certo e fazer também melhor com menos dinheiro, porque ele já testou, já viu que era certo, que era errado. Então agora eu vou pegar tudo que deu certo nele e vou copiar. No seu caso, você entrou no boom dos hambúrgueres, né? Os hambúrgueres gourmets, quando começou, sai, McDonald's, Bob's. Mas havia uma hamburgueriazinha no centro do Rio, e eu sempre via muito lotada. E eu, caramba... Então eu comecei a entender... Isto quando começou a onda das hamburguerias. Ainda era tudo muito embrionário. E eu comecei a ver, vamos lá... Ele está tendo um sucesso absurdo. Eu consigo fazer o que ele faz. E eu melhor, eu tenho aquilo que ele não tem. Aquilo era uma lojinha... um tiquinho, um ovo, e eu tinha 100 lugares sentados. Então, no restaurante por quilo eu tinha 100 lugares. Se transformou em? Hamburgueria. Não, mas quantos lugares tem hamburgueria hoje? 100. Manteve... Gente, não consigo imaginar o que é uma hamburgueria de 100 lugares. Exatamente. Imagina 100 pessoas comendo hambúrguer ao mesmo tempo. Antes da pandemia, agora, claro, as coisas acalmaram um pouco. A nossa operação, ela rodava... Antes da pandemia, nós conseguíamos servir 200 hambúrgueres por hora. Caraca. É verdade. Gente, não consigo imaginar. Porque hambúrguer é uma coisa que se come muito rápido, né? Rápido. Bom, vamos lá. E o centro do Rio, ele tem aquela hora para ganhar dinheiro. É verdade. Ou é agora, do meio-dia às 2h30, 3 da tarde. Então roda de novo depois. Não, e à noite está fechado. Delivery não tem, porque do delivery vai para onde? Para o centro. Não, e a conta até fecha que tem os funcionários também. O seu garçom não é 2 turnos, ele não pega 2 turnos. Então é tudo ali também. É mais tranquilo, não tem fim de semana. Mas lá está, são 20 dias no mês. Não, e para fazer uma hamburgueria, primeiro você tem que pensar no blend da carne, a qualidade do pão. Muito importante. Isso é bastante, né? O pão é extremamente importante numa hamburgueria, porque ao fim e ao cabo
o que mais leva no A hambúrguer primeira é mordida é ou o o pão, né? Você a sabe, carne. Gonçalo, que teve aquele PJ Clark de Nova Sim, York, quando claro, eles abriram aqui no Leblon. Eles funcionaram meses. E a gente está falando de PJ Clark, que em São Paulo, durante um tempo, foi muito sucesso. Mas eles tinham eles colocavam a cebola embaixo da carne e a caldo da cebola passava para o pão. Ficava tudo... Então o pão ficava molhado. Desfeito. E como os sócios, o operador ficava aqui, que não era sócio, mas era galera de salão e de cozinha, os sócios ficavam em São Paulo, não deu certo. Porque todo mundo esperava tudo do PJ Clark. A expectativa Uau! alta. PJ Bom. Clark, General San Martin, Leblon, que máximo. O pão molhado. Não durou meses. Eles não conseguiram acertar essa história do pão deles. Às vezes é um pequeno detalhe, mas claro, selar mas o o pão. pão, às vezes selar o pão e às vezes também pode não ser só também a cebola, pode ter também o suco da carne, que passa para o pão, por isso é que o hambúrguer tem de descansar, antes de ir para o pão, tem de descansar 1 minuto ou 2. São E tudo de cara pequenas- você acha que a hamburgueria pegou? Foi um sucesso ou Foi. ela foi gradativo? Não, foi logo, Foi um boom. foi logo no primeiro mês. Eram filas intermináveis. É verdade. No centro do Rio, numa rua meio que deserta, porque a Rua da Alfândega, para o final dela, perto do CCBB, Sim. não tem fluxo, né? Então é uma rua bem Gente, que aquilo não tranquila. são 8 anos de hamburgueria que ele tem aí. Foi mais ou menos no início daquela... Em Niterói tinha uma muito famosa que eu cheguei lá muitas vezes, que era a 38... Na Roberto Silveira, Era, exatamente. perto do Campo de São Bento. Sei onde é. Maravilhoso. 38 alguma coisa. 382, 382, 387, uma coisa assim. Era uma coisa assim, engraçada. Que eu cheguei lá Já algumas pedi, vezes. já pedi. Porque na altura não havia muitas opções de hamburguerias no Rio. Quando em 2015... Aí você foi fazer uma imersão, Não, foi fui, conhecer, sim, claro. para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, conhecendo todas as hamburguerias de São Paulo, na altura, que também não eram muitas. E aí, na ok, altura. a hamburgueria tá dando certo, 100 lugares, sirvo 200 hambúrgueres por hora. E aí você 381. pensou em 381. mais outra coisa logo em seguida, em 2016? Não, isso foi em 2016. Que eu abri a hamburgueria em 2016. Não, estou falando, Depois você de pensou na 2000 segunda coisa em 2016 mesmo? Não, 2019. Aí você descansou então 3 Sim, anos. no final de 2018 é que eu comecei a pensar num outro Marcos segmento. Lacerda, há 4 anos atrás, com a pandemia no meio. Não, ainda não 2018, tinha, ainda não pra mim tinha foi chegado a pandemia. 2020, 2 anos atrás, É. com a pandemia. Antes da pandemia. Foi Antes da pandemia. Foi muito pouco antes da pandemia. Mais uma Dia situação. 20. Eu tenho uma amiga que o namorado dela é libanês, que morava no Canadá, lá está, e ela disse-me, olha, eu ou vou para o Canadá ou o meu namorado vem para aqui, porque a gente para namorar à distância não dá certo. E eu disse, olha, ele trabalhava numa cadeia de hotéis 5 estrelas em Montreal, e eu disse-lhe logo, olha, provavelmente para ele ser funcionário aqui no Brasil, atendendo ao padrão que ele tem lá, vai ser difícil, assim, equalitar as condições. E daí, numa das vindas dele aqui, nós conversámos e inicialmente ele ia abrir comigo uma hamburgueria também. Só que depois isto, conversa vem, conversa vai. Em São Paulo começou muito aquela fama dos defumados, os festivais de defumação, de churrasco. Começaram a Dry abrir... age, né? As carnes defumadas. Exatamente. Começaram a abrir algumas casas em São Paulo, né? De defumados, no pit smoker, todo aquele processo. E eu perguntei, olha lá, no Canadá é como nos Estados Unidos? Vocês também trabalham muito com os defumados? E ele disse, não, sim, isso aqui a gente trabalha também, eu sei trabalhar. Bom, então vamos abrir uma coisa dessas, vamos ser pioneiros, não tem nada. E tudo bem, ele topou, ele comprou a ideia e ele veio para cá para ser meu sócio. Ele trazia o dinheiro para investir, nós juntámos-nos e montámos o Low Fire, que até hoje também é um sucesso. Sócio libanês. Que morava na Califórnia, desculpa. No Canadá. Olha, no Canadá, pior, nossa, mais confuso ainda. E Agora. depois ele veio. Exatamente, que é essa limonada aí, que é uma limonada que é feita lá no pit Limonada smoker. defumada. Gente, Que o limão é ele isso? fica lá defumando, pegando a fumaça no pit smoker, o que lhe vai dar um sabor defumado, que é Vamos ver. em primeira mão, tá provando. Limonada com Se gosto não de gostar, não vale picanha. fazer cara feia, senão o pessoal em casa Deixa eu ver, que eu amo limonada. tem que dar uma mexidinha, deu uma mexidinha, tem que dar Olha uma que mexidinha. delícia o cheiro, deixa eu mexer. É um gosto diferente mesmo. É, defumada. Mas é diferente de tudo. Muito bom. É. Se não quiser, pode me dar também, tá? Tem gostinho de canela no fundo. Também leva.
Tem uma coisa do defumado mesmo. Não, você Tem uma começa coisa com de gosto. especiarias, né? Também. Você vem com o cheiro da limonada, passa pro defumado e vem a canela no Parece final. que é cravo, canela, parece que tem tudo aqui. Sim. Mas continua contando que eu tô amando essa história. Então, e nós abrimos o Low Fire. Aqui no Rio, abriu também uma casa... Aí você já vinha com a sua expertise de carne que você trouxe também de Portugal, né? Mas aí no Low Fire eu deixei mais a parte operacional e de gastronomia para esse meu sócio. Não tinha nem sentido eu me meter nisso, uma vez que ele tinha uma bagagem já desde sempre da vida dele. Ele foi chefe de cozinha lá, ele trabalhava na Intercontinental, no grupo Intercontinental, ou seja, era uma pessoa que tinha uma bagagem muito maior que eu, nem se compara. Então toda a parte de gastronomia e operação ficou com ele. Eu ajudei-o já na expertise de Brasil, de mercado brasileiro, né, algumas outras coisas que eu talvez lhe tenha dado na altura, alguma orientação na medida do gosto, mas algumas coisas adaptadas ao gosto brasileiro. E pronto, e lá está, fomos pioneiros na altura em abrir uma casa de defumados aqui no Rio de Janeiro. O que é que havia? Havia festivais, ainda hoje há festivais de defumados. Agora, casa não havia. Havia depois o grupo 1403, se não me engano, Isso, que abriu aquele hit lá na Heat and Fire. Exatamente. Que era só carne defumada. Exato. E depois pronto, também, esse aí também fechou. Que durou e nós, meses. Foi, muito pouco. Foi. E nós, foi nessa altura mais ou menos que nós abrimos o Low Fire e passámos pela pandemia. Foi realmente também muito, como toda a gente, no centro, principalmente no centro. Pois é, como é que você se virou na pandemia? Delivery, hambúrguer delivery? Não, mas delivery, aí é que está, o delivery era para quem? Porque nós estamos longe, assim, geograficamente, talvez ali mais próximo fosse Glória, Catete, que não era o nosso público, muito Exatamente. assim. Então, Tijuca já ficava longe. O centro... Aí você parou. Parou totalmente. O custo, o delivery no centro não funciona. E não funciona por uma razão simples. É o que eu sempre falo para toda a gente. Enquanto em São Paulo o delivery funciona muito, mesmo em áreas corporativas, no centro do Rio nem tanto, porque no centro do Rio o carioca, ele é muito de socializar. Então quando chega às 10h30, 11 horas, já está todo mundo na empresa perguntando onde é que vai almoçar. Ninguém é workaholic ao ponto de estar trabalhando e não vai socializar com ninguém, pede a comida para comer no escritório, na mesa, enquanto trabalha. O carioca, vocês sabem melhor que eu. Chega 10h30, pessoal, vamos almoçar aonde? E vai bando... Tudo, vamos fazer agora a pesquisa do almoço, vai ser aonde? Exatamente. Então, não tem muito isso, porque nós temos, por exemplo, no kebab, temos delivery, mas não vende quase nada no kebab do centro, né? Vendo no kebab da Tijuca, no kebab do Leblon, vende muito. Agora, no kebab do centro não vende. Por quê? Essa galera que não quer mesmo. Então, na pandemia, nós ficámos ali respirando por aparelhos. Ficámos meio que com a boa vontade do proprietário do imóvel, que não cobrou aluguel, com a boa vontade, enfim. E nós usando os recursos que tínhamos para tentar segurar o barco, que nós pensávamos que era 15 dias, que depois era um mês, que depois eram 2, que depois eram 3... Então, primeiro veio a hamburgueria, depois o das carnes. Sim, o Low Fire. Depois o kebab, não? Depois a pizzaria. Depois, a história da pizzaria. Numa viagem a São Paulo, mais uns amigos meus para ver... Aí você encontrou um cara japonês que resolveu abrir uma pizzaria. Aí é o chefe lá porque não vai tá bem o coreano, pronto. Não, aí fui com uns amigos meus de hamburguerias também, fomos a São Paulo a uma feira, já não me lembro, alguma coisa relacionada com hambúrguer de São Paulo, e lá está, todo mundo lá das hamburguerias em São Paulo agora, a nova onda vai ser pizzaria, aquela pizza napolitana, massa de longa fermentação, farinha italiana. Maravilhoso. Então pronto, vamos lá, e aí, vamos, lá está, o empreendedor não para, a mente do empreendedor não para, e nós... Caramba, pode ser uma boa para nós. O hambúrguer, a gente já manja, está legal o hambúrguer, mas vamos inovar um pouquinho no conceito. E decidimos abrir a Oggi Pizza Napolitana no Leblon. E abrimos, aí abrimos no meio da pandemia. Essa foi literalmente 2020. Aí foi pauleira. Nós abrimos... no Leblon, num bairro extremamente exigente, porque é claro que você tem outro público, Sim, totalmente diferente. Vendendo pizza, que é uma coisa muito, assim, italiana. Não, e vendendo pizza do lado das maiores referências de pizza no Rio de Janeiro. Que era a Ela, ou Massa, que também é o restaurante que vende a pizza lá. E eu acho que já estava, se eu não me engano, já tinha o Ferro e Farinha na Dias Ferreira,
ali onde era o Stuzi antigamente. Então, quer dizer, nós foi meio ali, vamos tentar Gente, você foi aqui ousado. a ver onde é que a gente se vai. Ah, e outra, do lado da Pizzaria Guanabara. Nossa. Porta com porta. Não, mas que Cara. me perdoe, eu amava Não, Pizzaria eu Guanabara, mas sei. o balcão, a gordura escorria. Eu pedia lá de madrugada no balcão. Só no tempo de mas Pizzaria aquele Guanabara da Lapa. escorria. Que agora tá destroços lá. Escorria aquele óleo, assim, Sim. da mussarela. Mas eu amava, né? Era o reduto do carioca. Era. Então nós quer dizer, foi assim toda a gente diz, vocês são loucos, quer dizer, vocês são Mas eu acho que completamente irresponsáveis. Mas deu certo. E deu muito certo. A pizza, a Oji, realmente, o produto é bom, o ambiente é legal, o serviço é bacana e pronto, começámos a ter muito sucesso. E até aí a comida delivery portuguesa nada, né? Até agora, né? Tudo bem. vai lá chegar. Vai lá Esperando chegar. chegar ali só pra... Então pronto, depois este ano abrimos uma segunda pizzaria Oji na Tijuca, então sim, uma casa já enorme, já são 100 e poucos lugares também, era uma casa antiga. A Tijuca é uma efervesção, né? A Tijuca, Gastronómica. eu diria que muito em breve vai ser assim um Nova polo Ipanema. gastronômico. Vai. Tanto é que já está muita gente a ir para lá. E tem mais áreas da Tijuca já que são bem boas. Pô, Tem aquelas feiras gastronômicas agora na Tijuca. Tem. Não, Tijuca primeiro por várias razões. O tijucano é extremamente bairrista, não gosta de sair de lá, tem um poder económico, poder E vai de compra até o máximo alto. a Barra. Sim. Vai até o quê? Vai até a Barra, o máximo dele é até a Barra. Então, a Tijuca, nós estamos super satisfeitos. Aliás, a nossa casa são 100 e poucos lugares, abre às 6 e às 5h30 já tem fila. Para ter uma ideia. O pessoal esperando para a casa abrir para entrar. É absurdo. Assim, Acho que vou sentar ali do lado do Gonçalo para pegar, Pegar um um pouco, pouco, desse negócio. Mas aí. mas a Tijuca falta opção. Eu sempre falo isso, a Tijuca falta opção. Porque tem alguns restaurantes de marcas mais conhecidas no shopping e depois, se a gente parar para pensar, só tem coisas mais antigas. Agora tem Macaria e Cia, que é o japonês. Foi Tinha para lá, aquela para parmê, se lembra? Super Sim. tradicional. Lamol, tinha Lamol. Olha. Mas são só coisas de há 50 anos. Se a gente parar para pensar, não tem nada Que novo. fazem total parte da minha adolescência. Vamos comer uma pizza na parmê. aquela sobremesa Floresta Negra, aquela torta. Exatamente. Então a Tijuca foi uma surpresa. Nós tínhamos já uma ideia que seria uma jogada muito boa, mas nunca imaginaríamos que foi como está sendo. Depois disso vem o kebab. O kebab, lá está, é a oportunidade. Eu e o Mo, meu sócio canadense, estávamos... Aí nessa ele conhecia um sócio cearense. Não, ainda não. Já lá vamos. Tem um cearense aí no meio também. Já lá vamos. Então estávamos caminhando no centro, ali na região ali do Menezes Cortes, ali próximo da Praça 15, e mesmo na pandemia, já terminando um pouco a pandemia, nós víamos uma movimentação grande e nós continuámos a acreditar no centro. O centro não tem saiu como, do seu radar em momento algum. Não tem como morrer uma região com 4, 5 estações de metrô, um aeroporto, não tem. O centro mais dia, menos Ministério dia. do Trabalho, Petrobras, Não, tudo tem lá, L'Oréal. Tudo. Claro que algumas Diminuiu, mas empresas... não acabar não acaba. Vai ser difícil acabar. Claro, não é o que era há 20 anos ou há 10 anos. Acho que também está reformulando os prédios residenciais que estão quando começando, entrar o né? A prefeitura está Também, investindo muito também. em ser um bairro residencial também. Claro, tem o VLT, tem a Praça Mauá. Portanto, tem todas aquelas áreas que também foram dar um pouquinho de vida ao centro. Então, portanto, estávamos caminhando na rua, vimos aquela movimentação toda e começámos a pensar negócios bons para grandes massas de passantes. Ou seja, isto aqui tem um fluxo de pedestre muito grande. O que é que seria bom? E lá está. E eu na Europa, meu Deus, na Europa, eu lembro-me desde moleque, fim de noite era kebab que a gente comia. Sim. Era o kebab, e ele, lá está. Cadê o ele. kebab? Mostra esse kebab pra gente. Kebab tá Ele aqui. trouxe, olha. Então, Vamos Você mesmo, Lacerda, não Vamos. faça não, vai. e assim foi. Nós muitas lojas fechadas no Mas centro. aí esse sócio, pelo amor de Deus, fiquei confusa. Aí você conheceu o sócio, mas por que o kebab? Por causa de ser pela a razão de ser um negócio muito adaptado a um público passante com uma área de grande não podia fluxo. ser um picadinho, né? Mas kebab, provavelmente que incrível. picadinho já tinha aqui no Brasil, provavelmente. Então o bom do kebab, esse é um kebab de Olha de- a cebola que de tá carne. caindo aqui, ó, Lacerda. A câmera Isso é tá mostrando ela ali. Ela Picles de tá cebola. Gente, que eu amo. O cheiro tá maravilhoso. Isso é feito, não sei, pronto.
é feito naqueles espetos que ficam rotativos. Ai, que eu fico são olhando o cortantes. Instagram dele, fico igual aquele frango de padaria na televisão, aí eu fico olhando lá. E daí é cortada na hora a carne, é feito o sanduíche. Nós temos 2 tipos de pão, que é o pão fazendo árabe, uma que é aquele cagação pão aqui. sírio, e temos esse, que é o pão folha. Esse pão É como se folha, fosse um churrasquinho dentro do pão. esse pão folha ele é feito 1 a 1, tá? E ele é meio que um crepe, é meio que uma tortilha, só que tortilha é de milho, e este não, só que já deve estar frio agora, não sei se pronto, mas dá para ter Tá uma maravilhoso. noção. E A gente pronto. aqui no Gastronodicas aprendeu a comer comida fria. Claro, assistir olha, todos os eu sabores. detestava comida fria. Gastronodicas me trouxe essa nova cultura gastronômica. E assim foi. Então, o facto de eu conhecer muito bem o kebab e saber que é realmente um sanduíche maravilhoso. Não, você para comer não dá trabalho, é rápido, você pega a embalagem, vai Isso, embora, vai comer no meio da rua. É, para quem tem problemas É uma comida de rua, né? comer alguma coisa que não seja saudável, isso é 100% saudável. Um pão com baixo teor de glúten, Pois bastante é. alface. Aí você tá falando a minha Maravilhoso. língua, baixo teor de glúten, saudável. Não, Já vou até aqui comer um pedaço do kebab, fiquei total, nervosa. é carne grelhada, é tudo, enfim. Que vai acabar tudo aqui, ó. Continua falando aí. Não, e foi isso. E daí, lá está, o meu conhecimento de kebab, de como, na ótica do consumidor, e com toda a expertise do meu sócio, como que ele tem ascendência libanesa, ou seja, nós questionávamos como é que é possível no Brasil não haver um kebab bom, não haver nem bom nem mau, não havia. Não é? Havia o tal churrasquinho grego, que não tem nada a ver. E no centro do Rio tem a parte popular ali de Saara, que poderia ter, né? Tem muitos Claro, libaneses, né? exatamente. Não, mas você veio no exatamente. boom da comida do Oriente Médio. Pois é. Você Agora- veio no agora- boom, assim agora como você voltou. veio do hambúrguer, agora vem um boom da Tá com comida levantina, né, que trata todos os países do Oriente Médio. Kebab, Sim. então, falafel, tudo isso está totalmente Exato. em alta Tá. no Rio de Janeiro e São Paulo também. Está mesmo. Então mas nós viemos meio que aí, foi sem saber ainda dessa onda que vinha. Nós abrimos mais pelo produto em si, por ser um sanduíche rápido de fazer, saudável, que com o custo não é um sanduíche de 60 reais, esse sanduíche custa 20 e poucos Até agora reais. você falou de coisa saudável, pizza de fermentação natural longa. Sim, mas não tem nada assim que seja muito... e assim foi. Nós começámos a ver, o centro do Rio tinha muitas lojas disponíveis, coisa que antigamente não tinha. Então, antigamente, o centro do Rio, a gente queria uma loja, queria um espaço, não havia. E agora, com a pandemia, estava muita loja disponível e a gente pegou uma loja na rua São José, montámos um kebab. Pronto, foi um sucesso tão grande. Passado um ano, a gente teve que formatar para abrir franquia. E já vendemos 2 franquias. Abrimos... Gonçalo, a pessoa chegou até em franquia. Gente, eu acho que vou trabalhar com ele. Não é possível. É, Que nós loucura, se abrimos- formatar para franquia na atual Foi. conjuntura não é fácil. E isto foi tudo meio que saindo da pandemia, né? Nós abrimos a segunda loja do kebab na Tijuca, ali próximo do shopping Tijuca, na Barão de Mesquita, será? Acho que sim, Barão de Mesquita. Gente, eu que não como comida fria, esse kebab E- aqui tá realmente... Maravilhoso. É na São E- José onde é? Na São José, é ali no edifício Menezes Cortes, Sim. e do lado da entrada para o Menezes Cortes mesmo. Do lado da entrada, Ali que é onde é o Juarez também, que é ali naquele trecho da rua. E pronto, e começou, e pronto, enfim, deu muito certo, o kebab deu muito certo e decolou, a gente abriu essa segunda loja na Tijuca, abrimos então aí já vendemos uma franquia no Leblon, na General Artigas, se eu não me engano, que abriu em janeiro. Agora vendemos outra franquia também na Rua da Alfândega, mais lá no final próximo do metrô da Uruguaiana. Gente, o centro tá bombando, que vai abrir lá onde comida do Oriente Médio agora, o balcão. É lá perto de nós também, é na Rua São José. Estão abrindo agora em agosto, Sim, vai abrir lá. Que é agora. de israelense, o Zion, que a gente trouxe no programa. A São José é bom que é a ligação do metrô com a barca, né? Isso Porque mesmo, é. A galera de Niterói Então, passa o ali kebab, ele é um produto que ele dá certo em locais de grande fluxo de pedestre. prático, rápido. É. Então, lá está, fluxo aí das barcas para a metrô da Carioca e o outro que a gente vai abrir agora também é próximo do metrô da Uruguaiana. Então, o kebab tem que ser assim, não pode ser numa Eu loja fico assim vendo, como... eu não vou ao centro há muito tempo, mas aquela Casa Espedo que eles montam umas vitrines para vender esfirra no meio da rua, você vê fila Sim. no centro da loucura. cidade para as pessoas comerem assim da Casa Espedo, né? Nem Claro. de restaurante árabe. É verdade. O centro ele já está a voltar com um movimento já gradual, bem bacana já. Bem bacana. Então a gente está a continuar a acreditar muito no centro. Depois do kebab, Depois do kebab veio o sardinha.
O Sardinha, como é que Chegou foi? a Chegou hora a tão hora desejada. Ai, ui, do ui, meu- só tá faltando sardinha nessa mesa. Do meu tô queridinho. Então, a história do Sardinha é engraçada. A história Agora do sim, Sardinha... só falta você dizer que você encontrou um sócio que mora em Manhattan Não, e mas... resolveu mas- fazer sardinha. Não, Buenos mas foi Aires. assim. Mas eu era um cliente assíduo na altura, hoje em dia nem tanto, mas era um cliente assíduo do Joby. Quase todo dia eu ia ao Joby tomar um chopinho. Esse coração é carioca. Esse Tá vendo? português aí só no Não, ele tá falando do Rio de Janeiro aqui. de mais do tudo. que a gente, Mais, melhor do que a conhece gente. perfeitamente o Rio. E daí, eu ia muito no Joby, sempre final de noite, tomar um chopinho. E tinha um garçom que eu tinha uma paixão por ele. Era meu amigão do peito, que sempre ficava lá no fundo do salãozinho do Joby, e eu sempre sentava lá. Ficou meu amigão. E ele se aposentou. E uma vez, em plena pandemia, plena pandemia mesmo, eu encontrei-o caminhando no calçadão em Copacabana. Cruzei com ele, poxa, o que é que aconteceu? Tu se aposentou? Pois é, aposentei, mas estou em casa, poxa, é chato, não aguento sem mais. nada para fazer, fico andando. Eu, caramba, estás novo ainda. Bom, se eu tiver uma oportunidade, em algum momento eu vou te chamar. Gajo, vou te carregar, gajo. E assim foi. Eu tinha, do lado da Pizzaria Guanabara, tinha a Oji, estava funcionando, e do outro lado foi uma loja que ficou livre, ficou vaga. E lá está, ficou vaga, e eu, a primeira coisa, lá está, como mente empreendedora, vou tentar pegar a loja, vou tentar alugar a loja. E o que é que eu vou montar aqui? Tem que ser ali Leblon, ali naquela região mais boêmia, tem que ser alguma coisa, um barzinho, um boteco. Pô, é isso, é um restaurante, um botequinho português, uma tasca, uma taberna. Que bárbaro. E depois, caramba, mas quem é que conhece o Leblon? Tem que ser alguém que opere, que conheça o Leblon, que conheça o... Achou. Qual o nome dessa pessoa? É o Cecílio. Cecílio. Um cearense. Tá vendo, minha intuição Tudo- tá no caminho certo? Tudo se encaixa. Daí eu chamei, fui lá eu e esse meu sócio libanês-canadense. Gente, Fomos- Cecílio, parece fomos- que é o nome de um português, mas é um cearense. Fomos lá a Copacabana falar com ele, perguntar se ele topava entrar nesse projeto Cecílio connosco. hoje é sócio. Cecílio hoje é sócio Gente, em todas as que casas. Já vamos abrir o terceiro sardinha. Maravilhoso. Gente, tô te falando, cola ali no Gonçalo, meu filho, aproveita, cola nele. Daí falámos com ele, ele entrou no... Abrimos em agosto de 2020. Gente, olha que ele sentava no fundo do Joby, ficou amigo de Cecílio. Cecílio se aposentou no calçadão e foi encontrar. Esse cara tem um radar também, tem um negócio, o tempo inteiro. Foi. Um satélite. Exatamente. E daí a gente abriu em agosto de 2021 o Sardinha, ali na Aristides Espínola, do lado da Oji. E depois em janeiro deste ano abrimos no Barra Shopping, já muito maior Gente, também. o negócio expandindo forte. E agora vamos abrir, lá está, no Botafogo Praia Shopping, vamos abrir em Que a gente vai princípio. poder ir. Pois é, a Final de novidade, você outubro. abriu Sardinha, Botafogo para Shopping. Exato. Onde está agora o Rat também, de Marcel Nagayama. Daí ele está, acho que no quinto a gente vai abrir no... E não, e o shopping está passando por uma reformulação, eles estão apostando muito em gastronomia. Né? Mudou Tá, muito. abriu o Bamajama lá também. Eles vão tiraram já aquele paredão que tinha na frente, aquilo tudo vidro. Então, todos os E restaurantes o ali, visual como o Rat espetacular. dele, uma vista panorâmica. Ali é surreal. a E é um vista. shopping que eu não frequentava, assim, porque era escada shopping. É, né? Botafogo Era, Escada era, Shopping. Mas Mas agora eu agora- aprendi a pegar o elevador, descer no quinto andar. Vai direto. O Uber para no quinto andar. Aí é Tudo ótimo. fica diferente. Não, então tivemos essa oportunidade, lá está, é tudo uma questão de oportunidades, tivemos essa oportunidade agora e abrimos, pronto, mas isto tudo também porquê? Porque, lá está, eu abri o Sardinha, um boteco, uma tasca, uma taberna tipicamente portuguesa, ou seja, não tem nada que não seja totalmente português ali. Sim. Os vinhos são todos portugueses, os pratos são todos como a gente come em Portugal. Não tem nada que a gente ajeitou mais para o gosto brasileiro, não. Tudo. E as tudo, sardinhas tudo. são na brasa. E as sardinhas na brasa, tem sardinha na Nossa brasa. senhora, Ai, 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 Não, ui, eu ui, tenho pelo um prato amor de tem um prato Deus. carioca, tem um prato carioca. tá? Qual Mas- é?
que é a sardinha também, só que a sardinha frita, aquela sardinha Eu amo, empanada. minha mãe Sim. fazia com arroz e Isso é feijão maravilhoso. maravilhoso, É. saladinha de alface. Ai, meu Deus do céu. Mas sabes que aquilo ninguém come essa sardinha assim em Portugal. Tu é carioca. Ninguém Mas aí come. você deu aquela cariocada básica. Daí não, lá está. Daí, bom, é sardinha, muita gente gosta, Sim. é gostoso. É. Vamos colocar, pronto, também não vamos Vai colocar. Mas é a brigar por única isso. coisa que nós temos no cardápio que não se come em Portugal. Tudo o resto é a mesma coisa que a gente encontra nas tabernas lá de Portugal. Mas parou no sardinha? Não. Não, então. Jesus amado. Subiu Eu tô pra vendo uma, Américas. até porque tem México aqui, né? É, exatamente. Chocada. Daí, lá está. Mais uma vez a gente andava caminhando pelas ruas do centro e muita gente. E o kebab lá da rua São José, Tá bem, sem agora conseguir. encontrou um baiano, Sem- que tem essa comida temperada. Falou, baiano vai ser meu sócio agora. Não, daí agora não, agora foi só eu e o libanês mesmo, Libanês. o Mo, que a gente atendendo e vendo o sucesso do kebab naquela rua São José ali, Sim. ainda com um monte de espaços por abrir e fechados, e a gente pensou, vamos montar mais alguma coisa assim que se encaixe neste tipo de movimentação. Poxa, e nos Estados Unidos o burrito é uma coisa tão forte, tem tantas marcas, o Taco Bell veio para o Brasil, só ainda não veio o chipotle. Pô, e o chipotle eu adorava, ele adorava, pô, não tem nenhum tipo de chipotle, que a gente escolhe os ingredientes, monta o burrito da maneira que a gente quer. Vamos, se não tem a gente vai abrir. A gente gasta, economicamente falando, a vida matrimonial dele, a esposa não tem o que reclamar. Hoje você vai comer comida mexicana, pá. Amanhã só você vai escolher. comer a Todas as comida opções. portuguesa, pá. Não tem pobreza, não tem Nada. gastronômica. Então foi isso, e a gente abriu o Juarez em abril deste ano, maio, abrimos o Juarez, que é uma meio que lanchonete, comida de rua mexicana. Sim. Né? Porque na verdade o burrito ele é mais consumido até nos Estados Unidos do que Você propriamente. gosta dessa coisa da gastronomia informal, né? Já percebi. Gosto Você muito. gosta dessa informalidade. E diminui muito o risco, porque prático. normalmente este tipo de negócios são negócios com poucos funcionários, lojas pequenas. É bem Então, pensado. Deus hoje- que me livre o que a Tok Stock está passando, Sim, por sim. ter grandes Ah, você lojas, pega né? o- Lojas americanas, espaços Você pega. enormes. Isso aqui é o prato, né? São coisas. A pessoa pega, leva e coisas vai. muito simples, muito simples. Então, por exemplo, eu sei o que eu passei em Portugal, em ter lojas de 300 lugares, em ter lojas Sim. enormes e o custo agregado a isso. E você então, viu todas as experiências, de ter uma de 70, de ter uma de 180 e de ter uma de 300, em Exatamente. 300 lugares. Né? Então, eu percebi, embora os Sardinhas, este agora que vai abrir são 130 lugares, mais ou menos, este Botafogo Praia Shopping, mas eu percebi que realmente os negócios menorzinhos, pronto, podem não Chega dar a um ser resultado aconchegante. muito alto, mas também o risco também é muito E o Juarez pequeno. foi o filho mais recente. Foi. A gente teve quase que o tempo certinho do Gastronomia. Se ele abrir mais dois, a gente faz um próximo programa com mais Exatamente. um bloco inteiro só para ele falar dos próximos dois. Exatamente. E você acha que assim, ele é o dia inteiro, né? Porque não é assim, vou pensar em gestão, em gastronomia, não. Uma hora ele está pensando no kebab, outra hora no doce português, outra hora na falafel. Cada hora você está pensando numa coisa. E é difícil administrar, por mais que você tenha as pessoas que... Você tem a gestão administrativa, provavelmente, Sim, né? claro, Pensa claro, no negócio. Mas você também tem que pensar na comida. E gerir pessoas também deve ser o seu maior problema, né? Sem dúvida. Que aí você tem meio que para treinar, quantos funcionários você tem hoje? Não sei, mas bastantes. Não sei quantos são. São ao certo. várias famílias para você Muitas, alimentar. muitas. Do Líbano ao Ceará. Libra Pontal. Muita gente. A responsabilidade acaba por ser isso também. Hoje em dia não somos só nós, né? É muita gente e a responsabilidade realmente é enorme por causa disso também, né? Gonçalo é a prova mais viva de como abraçar as oportunidades. E como rever ou ver novamente as possibilidades. Né? É um pouco isso. A vida é feita dessas coisas, né? A gente estar sempre E atento. Gonçalo tem cara de um homem feliz. Olha, Tem, olha é isso, super, olha o Deus do espetáculo. Você é bom de lábia super, também. Super. Só você vê, né? Feliz da vida, né? Só umas comidas. E a maioria comida saudável, que é mais legal. Tem Tirando os a docinhos. pizza, mas é fermentação natural Não, mas longa. pizza também é muito leve. Mas os doces, ovos, os docinhos, doces portugueses, a base é ovo. E açúcar. Ai, não fala essa parte, eu já ia comer, já desisti. Não, mas ajuda. Tem um ninho de ovos aqui. Tem, e esse eu é não o- sei esse é levantar, o Dom Tem que Rodrigo. deixar Isso aí cair tudo. É o Dom Aí o Rodrigo. Gonçalo Deixa acabar mostra que a gente isso, vai, pelo tá? amor de Deus.
Deus, vai. Este é o Dom Rodrigo, é um doce originário do Algarve, do sul de Portugal. Algarve, região de Algarve. Praias maravilhosas. Então, amêndoa, ovo e o açúcar. Na verdade, o ovo e o açúcar, mas essencialmente as gemas de ovo, é a base da doçaria portuguesa. Porque, lá está, nos conventos, onde começou tudo isto, nos conventos as freiras usavam as claras para engomar os hábitos, né? E sobravam as gemas que depois faziam estes doces todos. Pronto, tem o rocambole, que é um rocambole de laranja também com gema, tem o tocinho do céu. Não estou entendendo você, Márcio Lacerda. Qual eu vou provar primeiro? O pastel de nata é o clássico, né? É um dos doces mais famosos do mundo, né? Sim. Enfim, Esse folhado aqui, vou pegar só um pedacinho. Gostoso, né? Que massa é essa? Jesus. E é isso. Então, tudo. Aqui lá está o falafel, que é o bolinho famoso. Grão de bico, né? Grão de bico. Enfim, a quesadilha, Uma guacamole guacamole, linda. nachos, burrito. Enfim. Gonçalo, você não aprova... consegui trazer tudo, porque lá está. Imagina. Mas você é a prova do que é determinação e foco, né? Na vida. Muito obrigado. Para fazer isso tudo dar certo. Um português com sócio libanês, com sócio cearense. Daqui a pouco é a gente. Sócios cariocas também, mas sócios cariocas da pizzaria são cariocas todos. Mas é isso, é linkar toda essa gente e... Sozinho ninguém faz nada. E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. Zeca Pagodinho. Vamos nessa. Gonçalo, é isso aí. Foi um prazer ver a sua história aqui. No Você Gastronodicas. falou, a história é tão grande que não cabe tudo na mesa, né? Que a gente não consegue nem experimentar não cabe tudo. tudo no programa também. Exatamente. Quem ia contar mais coisas, mas a gente já está quase uma hora aqui. Mas, Gonçalo, de fato, você é um cara brilhante. Muito obrigado. Eu cheguei aqui, quando eu fui estudar você, a sua vida, fazer uma imersão, eu falei, gente, como é possível? Eu não estou acreditando muito que vai dar certo, não. Mas vamos lá. Já dei de cara, falei, esse querido, não sei por onde eu começo. Pelo México, né? Para onde que a gente vai? Para Israel, para onde a gente está indo. Sim. Mas deu certo. E realmente você é a prova viva de que as coisas dão certo quando a gente foca mesmo. E se organiza, né? Porque eu acho que o principal é você planejar. Com planejamento, você passou 2 anos em Portugal, pensando, né, até chegar aqui. Foi. Disposto a fazer essa transição. E é isso, não dá para desistir. Não dá. Com o Gonçalo, seguir em frente, que atrás vem gente. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Você agradece. Me deixarem vir aqui Gonçalo, contar um pouquinho depois de da você, eu história. não sei nem quem a gente vai trazer no Gastronodicas, mas olha, foi demais ter você aqui. E Muito obrigado. até sexta-feira que vem, eu e Marcos Lacerda aqui no Gastronodicas. Tchau, gente. Tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.